Você já teve a sensação de que o mundo está cada vez mais sem direção? Que a injustiça, a violência e o egoísmo tomaram conta e Deus parece distante? E se eu te dissesse que isso já aconteceu e está registrado nas páginas mais perturbadoras da Bíblia? Juízes 19 não é apenas uma história antiga, é um espelho cortante da nossa realidade. Um capítulo esquecido que poucos ousam ler, mas que pode abrir seus olhos como nunca antes. Fique até o fim, porque o que você está prestes a ouvir vai te deixar sem palavras. Você já leu uma história na Bíblia que te deixou sem ar? Pois bem, Juízes 19 é exatamente isso. Um trecho do Antigo Testamento que, ao ser lido com atenção, parece mais um grito de alerta do que um simples registro histórico. Estamos diante de uma narrativa que nos leva ao limite da compreensão humana e espiritual, envolvendo um levita, sua concubina e uma cidade chamada Gibeá. Uma história bíblica densa, real e dolorosamente atual. Este relato não é para os fracos de coração. Ele escancara a degradação moral de uma sociedade que havia se afastado de Deus. Quando o povo de Israel perdeu o senso de justiça e liderança, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. E como consequência desse caos espiritual, vemos cenas que nos chocam pela brutalidade e que nos fazem refletir sobre onde a humanidade pode chegar quando o pecado se instala no coração. É impossível ler Juízes 19 e não sentir um aperto no peito. A dor da concubina, a passividade do levita, a violência dos homens de Gibeá, tudo se mistura numa sequência de eventos que culminam em uma guerra civil entre as tribos de Israel. Mas essa não é apenas uma história antiga, ela nos confronta com dilemas atuais. Como a violência ainda destrói lares. Como a omissão diante do mal pode gerar consequências devastadoras. A Bíblia não mascara os erros de Israel. Pelo contrário, escancara-os para que nós aprendamos com eles. Este capítulo nos obriga a refletir. Até que ponto temos permitido que a moralidade se esfarele ao nosso redor? Até onde vamos tolerar a injustiça antes de nos posicionarmos? É um alerta. Sem Deus, a sociedade se fragmenta. E quando isso acontece, não há tribo de Benjamim que resista à queda. O que mais nos assusta nesse relato não é apenas a violência física, mas a ausência de compaixão. A concubina, uma mulher que já era marginalizada por seu status, torna-se vítima de um sistema onde a misericórdia foi sequestrada pela conveniência. E o levita, um homem que deveria representar a presença de Deus entre o povo, age com frieza, deixando claro o quão longe Israel estava da aliança sagrada. Juízes 19 é um espelho que mostra, sem filtros, o que acontece quando se abandona a moralidade e se fecha os ouvidos à voz de Deus. Mas esse é só o começo. O que vem a seguir é ainda mais intenso, pois a dor dessa tragédia se transforma em indignação nacional. E é aí que o levita toma uma decisão chocante. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. No cenário turbulento do livro de Juízes, surge um levita que vive ao norte de Israel. Sua posição espiritual, à primeira vista, nos remete à ideia de alguém próximo a Deus. Afinal, os levitas eram responsáveis pelo serviço no tabernáculo. No entanto, o comportamento desse homem começa a revelar uma erosão de princípios que reflete a decadência moral da nação. Ele toma para si uma concubina, não uma esposa. Isso já nos alerta sobre relações frágeis, desequilibradas e marcadas por interesses egoístas. Essa concubina vinda de Belém, um lugar que mais tarde veria nascer o Salvador,
protagoniza um movimento inesperado. Ela foge, volta para a casa do pai. O texto bíblico sugere que ela foi infiel, mas o que está por trás dessa fuga? Será que era apenas rebeldia? Ou haveria dor, desprezo ou abandono nessa relação? Quantas vezes hoje também vemos relacionamentos despedaçados pela ausência de afeto e compromisso verdadeiro? A história bíblica aqui já começa a nos provocar profundamente. 4 meses se passam, tempo suficiente para muitos virarem a página, mas o levita decide ir atrás dela. Seria amor? Arrependimento? Ou apenas posse? A Bíblia não nos dá essa resposta diretamente, mas suas ações carregam uma mistura de honra e orgulho ferido. Ele parte em viagem para trazê-la de volta, levando consigo um servo e alguns jumentos. Um gesto que, na aparência, busca reconciliação, mas que no fundo revela um padrão relacional utilitário, típico de uma sociedade que havia se esquecido da essência da aliança e da dignidade humana. O reencontro se dá na casa do pai da moça. E aqui algo curioso acontece. O pai dela insiste que fiquem mais dias. Ele os retém com comida, bebida e hospitalidade. A insistência do sogro, por mais que pareça gentileza, nos faz pensar: estaria tentando adiar um retorno que pressentia ser perigoso? Quantos pais hoje tentam proteger seus filhos de escolhas e caminhos que lhes causam angústia, mesmo quando sabem que não podem detê-los? Após dias de insistência, o levita parte, levando consigo a concubina. A decisão de sair ao entardecer, contrariando a prudência, será determinante para os eventos seguintes. Eles passam por Jebus, futura Jerusalém, mas por questões étnicas preferem não pernoitar lá, optando por Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Um local que deveria ser seguro por estar entre irmãos. Mas o que eles encontrarão ali será tudo, menos segurança. Perceba como até aqui, pequenas decisões estão carregadas de grandes consequências. Desde a escolha de uma concubina até o momento exato da partida. A Bíblia está nos mostrando algo poderoso. O pecado não aparece de uma vez, ele se instala lentamente, como uma rachadura na rocha. E se não for tratado, ele prepara o terreno para a tragédia. E é em Gibeá que tudo se desdobra. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Chegando a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim, o levita e sua concubina se deparam com um cenário desconcertante. Ninguém os recebe. Isso, no contexto da cultura israelita, é quase impensável. A hospitalidade era uma das virtudes mais sagradas do povo de Deus. Abrir as portas da casa a um viajante não era só uma gentileza. Era um ato de fé e de obediência a Deus. A recusa da cidade inteira em acolher o casal revela o quanto Israel havia se corrompido. O pecado da omissão é silencioso, mas devastador. Enquanto esperavam na praça, um homem idoso, também forasteiro, vindo dos campos, os encontra e se compadece. Ele se oferece para acolhê-los em sua casa, provendo-lhes descanso e alimento. A atitude desse ancião brilha como uma lamparina no meio da escuridão. Ele representa uma centelha de compaixão em meio ao colapso moral daquela cidade. E ainda hoje, o mundo precisa desses idosos de Gibeá. Pessoas que, mesmo cansadas, ainda escolhem fazer o bem, mesmo que sozinhas. O contraste entre a frieza da cidade e a bondade do velho é gritante. Ele insiste que eles não passem a noite na rua. É como se pressentisse algo sombrio vindo daquela cidade. E de fato havia. A ausência de hospitalidade era apenas a superfície de uma maldade muito mais profunda. Como muitas vezes na vida, os sinais estavam lá, mas nem sempre são percebidos a tempo. Quantos de nós também ignoramos os alertas por conveniência e pagamos um preço alto por isso? A Bíblia vai além do que os olhos veem. Ela aponta para o coração das atitudes. A hospitalidade,
ou sua falta, revela o estado espiritual de um povo. Quando fechamos nossas portas, nossos ouvidos e nosso coração, nos tornamos como Gibeá, um lugar onde Deus já não é honrado e onde o amor ao próximo foi substituído pelo individualismo. É uma mensagem clara. A maneira como tratamos os outros reflete o quanto Deus habita ou não em nós. Esse homem idoso, mesmo sendo de fora, age com mais justiça do que os próprios moradores da cidade. Ele nos ensina que não importa de onde viemos, mas a quem servimos. Deus pode usar qualquer um para ser luz, e muitas vezes essa luz vem das pessoas mais improváveis. Aqueles que, em silêncio, carregam o senso de moralidade, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Ele se torna um símbolo de resistência ética em meio ao colapso espiritual. Mas nem mesmo essa bondade seria capaz de conter o mal que estava à espreita. A noite se aproxima e, com ela, as trevas de Gibeá se revelam. O que deveria ser um simples descanso se transforma em um dos episódios mais sombrios da história bíblica. O pecado que antes parecia apenas negligência, agora mostra sua verdadeira face, brutal, sem piedade e faminto por corromper. O que acontece nas próximas horas mudará para sempre o destino de Israel. A noite cai em Gibeá, e com ela, um horror que desafia a consciência humana. Homens da cidade, descritos como perversos, se aproximam da casa onde o levita e sua concubina repousam. Batem a porta com brutalidade e exigem o levita. Querem abusar dele sexualmente. Um eco sinistro da história de Sodoma. Mas desta vez, não é uma cidade estrangeira. São irmãos da mesma tribo, membros de Israel. A degradação chegou ao ponto em que o povo escolhido age como as nações pagãs que Deus havia ordenado destruir. O anfitrião, tomado pelo pânico, tenta apaziguar a turba com uma proposta estarrecedora. Oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita. Um gesto que hoje nos causa revolta e que deve mesmo nos indignar. O medo supera o senso de proteção. A honra se torna moeda de troca. A mulher, vista como propriedade, é entregue a uma multidão sedenta de pecado. E o levita, aquele que deveria defender a vida e a justiça, consente. O silêncio dele fala alto, muito alto. A concubina é lançada para fora, e o que se segue é uma noite de violência extrema, de uma crueldade que arranha até a alma do leitor. Os homens a violentam sem descanso até o amanhecer. Quando a luz do dia rompe, ela está caída, sem vida, à porta da casa. O corpo de uma mulher, usada, desprezada, esquecida. Um símbolo do que acontece quando se permite que o pecado reine sem freios. Quantas pessoas até hoje são vítimas do descaso, da omissão, da cultura que normaliza o abuso? Esse trecho não está na Bíblia à toa. Deus não nos poupa dos detalhes mais sombrios da natureza humana, justamente para que possamos entender até onde o pecado pode nos levar. Não é sensacionalismo, é alerta, é denúncia, é uma convocação à reflexão. Em nossos tempos, será que temos defendido os vulneráveis ou nos calado como o levita? A história bíblica de Juízes 19 nos obriga a encarar nossas falhas como sociedade e como igreja. A tragédia dessa mulher não é apenas a violência sofrida, é o silêncio que a envolveu. Ninguém a protegeu, ninguém intercedeu por ela. E, infelizmente, essa mesma realidade ecoa nos dias de hoje em lares, igrejas e ruas. Onde está a liderança que deveria proteger? Onde está a justiça? Onde está a moralidade que deveria refletir o caráter de Deus? O grito silencioso dessa concubina atravessa os séculos, clamando por resposta. E o levita, ao abrir a porta pela manhã e ver o corpo estendido, não chora, não lamenta. Apenas diz: levanta-te, vamos. Mas ela não se move, porque ali,
Naquele chão frio, morreu não só uma mulher, morreu a dignidade de uma nação. Porém, a indignação dele agora se transforma em ação. E o que ele fará a seguir marcará Israel para sempre. O que acontece em seguida é tão brutal quanto a tragédia que o antecede. O levita, diante do corpo inerte da concubina, toma uma decisão que rompe todos os limites do imaginável. Ele a leva para casa e ali, em um ato de indignação misturada com estratégia, corta o corpo da mulher em 12 partes. 12, uma para cada tribo de Israel, e envia essas partes pelo território do povo de Deus. Uma ação chocante, perturbadora e, paradoxalmente, eficaz. O impacto é imediato. Esse gesto escancara a ferida aberta da nação. Ele envia não só um corpo mutilado, mas uma mensagem. Olhem o que se tornou Israel. E o povo, ao receber esses fragmentos, reage com horror e incredulidade. A indignação toma conta. Nunca antes algo assim havia acontecido em Israel. A violência de Gibeá não podia ser ignorada. O levita, até então passivo, se transforma num arauto da justiça. Mas será que era justiça mesmo? Ou um grito tardio de arrependimento disfarçado de liderança? A Bíblia não elogia essa atitude. Não há um Deus disse nesse momento. O texto apenas relata. E isso nos obriga a pensar. Quantas vezes agimos por impulso, motivados mais pela raiva do que pela verdadeira justiça de Deus? Quantas vezes reagimos tarde demais, depois que o mal já consumiu o que era precioso? A história bíblica em Juízes 19 nos mostra que indignar-se com o mal é necessário, mas agir com sabedoria e temor do Senhor é essencial. O povo se reúne. As tribos respondem ao chamado e uma assembleia é formada em Mispá. Eles querem respostas, querem justiça. O levita, então, conta sua versão da história, omitindo detalhes importantes sobre sua própria responsabilidade. Ele se pinta como vítima, apagando sua conivência. Isso nos mostra como até a busca por justiça pode ser corrompida pela parcialidade. A verdade, muitas vezes, é moldada para servir interesses pessoais. Essa narrativa não é apenas um relato histórico, é um espelho da condição humana. Diante de uma tragédia, podemos escolher nos calar, agir tardiamente ou distorcer a verdade. Mas Deus, que sonda os corações, conhece as intenções por trás de cada gesto, e Ele espera de seu povo uma justiça que não nasce da ira, mas da misericórdia e do temor. Uma justiça que restaura, e não que simplesmente revida. A ação do levita sacudiu a nação. E o povo está prestes a tomar uma decisão drástica. A dor virou indignação. A indignação, guerra. O que vem a seguir não será apenas um confronto entre tribos. Será uma guerra civil, com consequências que ainda ecoarão por gerações. E tudo por causa do que acontece quando se ignora a voz de Deus. A indignação das tribos de Israel rapidamente se transforma em ação. A dor compartilhada os une com um propósito: fazer justiça. No entanto, essa unidade nasce em meio ao caos moral, não sob a direção de Deus, mas como reação humana a um mal intolerável. As 11 tribos se voltam contra a tribo de Benjamim, exigindo que entreguem os culpados de Gibeá. Benjamim, por orgulho tribal e lealdade equivocada, se recusa. E assim, uma guerra civil irrompe entre irmãos. O que deveria ser um movimento por justiça torna-se uma espiral de sangue e destruição. São filhos de Israel lutando contra filhos de Israel. A Bíblia descreve os números. Dezenas de milhares morrem. A tribo de Benjamim, apesar de ser a menor, resiste com bravura. Mas essa bravura não é sinal de justiça, é teimosia revestida de força. Quando o orgulho domina, até a defesa de culpados se torna heroísmo para quem está cego espiritualmente.
Israel consulta a Deus, sim, mas só depois de sofrer perdas, só após ver que a batalha não é tão simples quanto pensaram. Isso nos ensina algo profundo. Deus não é um selo automático para nossas causas. Ele sonda o coração. E antes de abençoar uma guerra, ele exige arrependimento. A liderança de Israel aprende isso da pior maneira. No segundo dia de combate, perdem milhares de homens. E só então, com lágrimas e jejum, voltam ao Senhor. Esse conflito interno revela como a desobediência e o pecado têm o poder de corroer até mesmo o povo escolhido. Uma nação que deveria ser exemplo de moralidade e santidade se vê envolvida em sequestro, violência, guerra, morte, tudo por não ouvir a voz de Deus. E isso levanta uma questão: quantas guerras civis, espirituais, temos travado hoje, dentro de famílias, igrejas e comunidades, por orgulho, ego e mágoas não resolvidas? A devastação é tão profunda que Benjamim é quase exterminada. De uma tribo inteira, restam apenas 600 homens. Israel, ao ver o que fez, entra em crise. A justiça se converteu em tragédia. Eles choram não apenas pelos mortos, mas pelo risco de extinção de uma das 12 tribos. E aqui vemos o preço das decisões tomadas sem discernimento espiritual. A falta de liderança sensata e o domínio do pecado levaram a uma dor que palavras não podem medir. A terra prometida, outrora símbolo de bênção e aliança, agora está manchada de sangue fraterno. Mas Deus ainda está presente. Mesmo em meio à destruição, Ele planta uma semente de redenção. Porque onde o pecado abundou, a graça ainda pode superabundar. E é nesse momento de dor coletiva que surgirá uma solução, por mais controversa que seja. Após o choque da quase extinção da tribo de Benjamim, as demais tribos se veem diante de um dilema moral. Como preservar o nome e a herança de uma das 12 tribos de Israel? O arrependimento chega tarde, mas chega. E com ele, a tentativa de remediar o que foi destruído pela fúria. Surge então uma solução, mas longe de ser ideal, uma solução controversa que carrega mais dor do que restauração. Para dar esposas aos 600 sobreviventes benjamitas, Israel recorre a medidas que misturam pragmatismo e desespero. A primeira ação é violenta. Percebem que Jabes Gileade não havia participado da assembleia em Mispá. Usam isso como justificativa para atacar a cidade e matar seus habitantes, poupando apenas as virgens, 400 mulheres, que são entregues aos benjamitas como esposas. É difícil não ler isso com o coração apertado. Mais uma vez, mulheres são tratadas como reparo, como peças de reposição para reconstruir uma tribo. A Bíblia nos mostra, sem mascarar, até onde a moralidade pode se distorcer quando Deus deixa de ser o centro. Ainda assim, 200 homens benjamitas permanecem sem esposas. E a segunda medida é ainda mais inquietante. Durante uma festividade ao Senhor em Siló, Israel orienta os benjamitas a se esconderem e sequestrarem mulheres que estivessem dançando nos campos. Sim, um sequestro justificado como solução. É um paradoxo chocante. Usar um momento de adoração a Deus para executar um plano baseado em engano e imposição. A história revela como o povo, mesmo buscando redenção, ainda agia com distorções profundas de justiça. Esse trecho da história bíblica é como um espelho rachado. Vemos o reflexo da tentativa humana de corrigir erros com mais erros. Quantas vezes fazemos o mesmo? Tentamos consertar o que quebramos com pressa, sem consultar verdadeiramente a vontade de Deus. O resultado, soluções que funcionam no imediato, mas que perpetuam feridas. E pior, que muitas vezes se tornam tradições, aceitas e repetidas por gerações, sem reflexão ou arrependimento genuíno. A Bíblia não glorifica essas ações. Ela as expõe a fragilidade do ser humano em lidar com as consequências do pecado.
O sequestro, a imposição de mulheres como prêmio, não são atos de redenção verdadeira, mas sintomas de uma nação adoecida. Ainda assim, Deus não abandona Israel. Ele continua trabalhando, mesmo nos bastidores, preparando o terreno para o surgimento da verdadeira liderança, aquela que viria não com espada, mas com o coração segundo o dele, Davi. A história de Juízes termina com a famosa frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Uma sentença que carrega dor, mas também prenúncio. Porque é nesse vácuo de liderança e moralidade que Deus começará a traçar um novo caminho. E esse caminho começa com as lições espirituais que brotam das ruínas dessa história. Em meio a uma história bíblica tão sombria como a de Juízes 19 a 21, surgem lições espirituais poderosas. O que vemos ali não é apenas um registro de violência, mas o retrato do que acontece quando o povo de Deus se afasta de seus caminhos. A ausência de responsabilidade espiritual, tanto individual quanto coletiva, gera uma espiral de decisões distorcidas, onde o certo e o errado se tornam confusos. Quando Deus é deixado de lado, a moralidade entra em colapso e vidas, literalmente, são perdidas. Essa narrativa nos lembra de algo essencial. Todos somos portadores da imagem de Deus. A concubina, os homens de Gibeá, os benjamitas, os líderes de Israel, todos criados com dignidade, todos alvos do amor divino. Mas quando essa verdade é esquecida, as pessoas se tornam objetos de desejo, de ódio, de troca. Isso vale para hoje também. Quando esquecemos que cada ser humano carrega o sopro do Criador, o abuso, a injustiça e o desprezo se tornam normais. A responsabilidade espiritual não é uma teoria, é prática. Ela está em como tratamos o outro, em como respondemos diante do mal, em como usamos nossa influência. O levita deveria representar a liderança espiritual da nação, mas se escondeu na passividade. Os anciãos de Israel deveriam representar justiça, mas cederam à violência. Quantas vezes hoje repetimos essas falhas em nossos lares, igrejas e comunidades? Quantas vezes nossa omissão fala mais alto que nossa pregação? Jesus, ao contrário desses homens, nos mostrou o caminho da verdadeira liderança. Em João 10, 11, ele diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo não nos entrega à multidão, ele se entrega por nós. Ele não busca soluções parciais, mas cura completa. A redenção que ele traz é feita com sacrifício próprio, não com o sacrifício dos outros. Ele trata cada pessoa como sagrada, digna, valiosa, porque vê nelas a imagem do Pai. Esse episódio de Juízes nos desafia a sermos diferentes, a cultivarmos uma fé que se traduz em ações, a restaurarmos o valor da hospitalidade, da compaixão, da verdade, a sermos vozes contra a cultura do descarte, a não deixarmos que a violência se torne paisagem, ou que o pecado seja tolerado sob a desculpa da realidade humana. Deus nos chama a sermos sal e luz, mesmo em dias escuros. Mas há mais, porque a história não termina na tragédia, nem nas tentativas humanas de conserto. Há algo além da dor e da decadência, uma verdade que transforma, e ela começa a brilhar quando enxergamos as consequências. Juízes 19 a 21 não é apenas uma história de violência, é uma exposição crua do peso das escolhas. Cada decisão tomada nessa narrativa, por mais sutil que parecesse no início, culminou em consequências irreversíveis. O levita escolheu se calar, e isso custou uma vida. Os homens de Gibeá escolheram o pecado, e isso custou uma guerra. As tribos escolheram reagir com fúria, e isso quase apagou uma das 12 tribos de Israel. Não há decisão sem impacto. E a Bíblia é clara.
Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Quantas vezes escolhemos por impulso, sem discernimento espiritual? Quantas vezes deixamos a pressa, o orgulho ou a dor decidir por nós? A história mostra que decisões tomadas longe de Deus não resolvem, elas aprofundam o problema. O povo de Israel, mesmo com boas intenções, colheu destruição porque agiu sem sabedoria. O mesmo acontece hoje, quando tentamos resolver feridas emocionais, familiares ou sociais sem buscar a direção divina. As consequências também nos alertam sobre a importância de uma liderança centrada em Deus. Quando líderes se omitem, se corrompem ou agem pela emoção, o povo sofre. O levita, os anciãos, os guerreiros, todos falharam em refletir a justiça de Deus. O resultado? Dor, lamento, perda. Esse é um chamado urgente para que cada um de nós, em qualquer posição de influência, assuma a responsabilidade espiritual de liderar com temor, amor e sabedoria. Há, no entanto, um ensinamento redentor. As consequências não anulam a misericórdia de Deus. Mesmo em meio ao caos, ele ainda se manifesta, mas isso não anula a colheita. A concubina não volta. Os mortos não ressuscitam. A tribo de Benjamim carrega cicatrizes profundas. E nós aprendemos. Pecar é sempre uma escolha, mas as consequências fogem ao nosso controle. O pecado pode ser perdoado, mas raramente passa sem deixar marcas. A história bíblica não esconde a dor, mas também não esconde a esperança. Se ela nos mostra o abismo, é para que reconheçamos o valor da rocha que é Cristo. Se ela revela a queda, é para que desejemos de coração a redenção. Por isso, cada decisão deve ser um altar onde colocamos nossa vontade diante de Deus. Não vivemos isolados. Cada escolha nossa atinge outros, para o bem ou para o mal. E mesmo após tantas consequências, o povo ainda está de pé. Ferido, sim. Confuso, sim, mas vivo. E isso é sinal de que Deus não desistiu de Israel. Ele ainda tem planos, ainda oferece recomeços, e o próximo passo da graça está prestes a surgir. Mesmo após a tragédia que devastou Israel, a graça de Deus se revela como um fio de luz entre os escombros. A tribo de Benjamim, quase extinta por causa da violência e do orgulho, é poupada. Não por mérito, mas por misericórdia. Essa restauração, embora envolta em ações humanas imperfeitas, carrega uma mensagem clara. Deus não abandona seu povo, mesmo quando ele cai. A história bíblica não romantiza o erro, mas mostra que, mesmo quando colhemos as consequências do pecado, ainda há espaço para recomeçar. A misericórdia de Deus não ignora a justiça. Ela caminha ao lado dela. A graça que permitiu a preservação de Benjamim não apagou as cicatrizes da guerra, nem trouxe de volta os mortos, mas ofereceu a chance de reconstruir. Isso nos ensina que o perdão divino não anula as marcas do erro, mas redireciona a história. Aqueles que foram poupados agora carregavam não apenas uma nova oportunidade, mas também a responsabilidade de viver com mais temor, humildade e compromisso com os valores de Deus. O ato de Deus permitir que a tribo permanecesse entre as 12 é, por si só, um símbolo de aliança inquebrável. Mesmo depois de tanto pecado, de tanta violência, o Senhor não revoga seu plano. Isso nos conforta profundamente, porque em nossos próprios erros, falhas e quedas, podemos confiar nesse mesmo Deus que disciplina, mas também restaura. A graça é o antídoto contra a destruição total. É a ponte entre a ruína e o futuro. É fundamental compreender que a graça não é uma justificativa para repetir os mesmos erros. A graça é um chamado à transformação.
Ela convida à maturidade, à responsabilidade espiritual e ao reconhecimento de que não podemos viver guiados apenas por nossos impulsos. A história de Benjamim deve ecoar como um alerta, mas também como uma esperança. O pecado tem consequências, sim, mas a misericórdia de Deus é maior que nosso fracasso. Por fim, essa narrativa bíblica nos desafia a refletir. Como temos lidado com as consequências das nossas escolhas? Temos aprendido com elas? Temos permitido que a graça de Deus nos reconstrua? O povo de Israel, ainda que dilacerado pela dor, viu com os próprios olhos que a justiça de Deus nunca caminha sem sua compaixão, e que mesmo em meio ao caos, a mão do Senhor continua estendida, oferecendo redenção. A história de Juízes 19 não é só um relato sombrio, é um convite urgente à mudança. O que você tem feito com as suas escolhas? Sua vida está refletindo justiça, compaixão e temor a Deus? Talvez seja a hora de voltar à essência da fé. Ore, reflita, decida viver com integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Depois de tudo o que vimos sobre o peso das trevas espirituais, você sabia que existe um horário em que o céu se abre de forma especial? No próximo vídeo, descubra por que orar às 3 da manhã pode mudar tudo na sua vida.